A memória é uma coisa curiosa. Às vezes ela não vem em grandes acontecimentos, mas em detalhes pequenos. Um cheiro, um som distante, uma frase dita por alguém que a gente ama. Nos anos 80, a vida parecia mais lenta, mas os sentimentos eram rápidos, intensos, quase avassaladores. Crescer não era um plano, era algo que simplesmente acontecia. Aqueles anos incríveis é a história de um garoto que descobre que a felicidade não mora no para sempre, mas nos instantes que ficam guardados. É sobre família, amizade, despedidas e sobre aquele primeiro amor que chega sem pedir licença e muda tudo. Esta não é apenas uma história do passado. É um convite para abrir a própria caixinha de memória e lembrar de quem você era quando tudo ainda parecia possível. Respire fundo. A fita vai girar e a gente vai voltar. Aqueles anos incríveis. Autor: Cláudio. Agradecimentos. Aos meus pais, que mesmo do alto do céu continuam a ser meu alicerce. Obrigado por acreditarem no menino que adorava lápis e cadernos e que viajava todo dia em suas aventuras de escrever. Suas vozes ecoam em cada decisão que tomo. Aos meus amigos de ontem, hoje espalhados pelo mundo, a vida nos afastou, mas o barulho dos nossos risos no velho barracão ainda é o som mais puro que minha alma guarda. Espero que estas páginas os encontrem e lhes digam o óbvio: foram a melhor parte da minha história. E a você, Frank, meu irmão de alma. Esta história é, em grande parte, sua. Obrigado por cada previsão, cada silêncio eloquente, cada "eu te amo", dito com um soco no ombro. Até o último suspiro, carrego você comigo. E claro, a você, leitor, que estas páginas lhe tragam o mesmo calor que sinto ao reviver cada uma delas. Capítulo 1. Caixinha de memória. Meu pai Francisco, ou simplesmente Chico para os mais íntimos, tinha uma teoria sobre a vida que ele gostava de repetir sempre que via meus olhos perdidos no horizonte, cheios das dúvidas típicas de quem está descobrindo o mundo. "Cláudio", ele dizia, sua voz grave e calmante como o ronronar de um motor antigo, "não existe felicidade eterna. Quem te prometer isso está vendendo um conto de fadas ou uma mentira muito bem embalada." Ele fazia uma pausa, seus olhos castanhos, os mesmos que eu herdei, perdendo-se em um ponto distante, como se revisitasse sua própria coleção de lembranças. Eu via naquelas profundezas uma história de vida que eu, na minha pressa de adolescente, mal conseguia decifrar. "O que existem", continuava o tom baixo e confessional, como se nos encontrássemos num bar e não na nossa sala simples. "São momentos, momentos de uma felicidade tão pura, tão intensa que parecem conter a eternidade dentro de si. Sua missão é guardar cada um desses momentos numa caixinha de memória, lá no fundo do seu coração. E nos dias cinzas, nos dias em que o mundo pesar demais, você abre essa caixinha." Ele então me encarava e seu olhar tinha a solidez de uma rocha. "E isso, meu filho, já basta para lembrar que a felicidade existe. Ela foi real. E o que foi real uma vez, pode sê-lo de novo." Na manhã de 12 de abril de 1984, eu acordei assustado, meu coração batendo descompassado contra as costelas, um tambor tribal de ansiedade. A luz do sol entrava furtiva pela fresta da janela, iluminando a poeira que dançava no ar como partículas de magia cotidiana. Haviam se passado 30 dias desde que eu completara 16 anos, e a vida, que até então parecia uma estrada reta e previsível, estava prestes a entrar em uma curva fechada, daquelas que mudam tudo. Meu movimento brusco fez com que eu esbarrasse no estojo de lápis e no bloco de desenhos que, como sempre, haviam adormecido comigo sobre a cama, testemunhas silenciosas dos meus sonhos noturnos. A queda foi barulhenta, um baque surdo no chão de madeira que pareceu ecoar por toda a casa, um som que anunciava o fim de uma era. A mudança para o Rio de Janeiro, minha cidade natal, era uma realidade que se aproximava a passos largos,
E aquela manhã era um dos últimos capítulos da minha vida em Cachoeira de Itapemirim. A terra de Roberto Carlos, como todos gostavam de lembrar, estava para se tornar passado, e eu não estava pronto. Corri em direção ao banheiro, mas uma cena na sala me fez parar na soleira da porta, o coração ainda acelerado. Minha mãe, Selma, estava de costas para mim. Uma mulher mulata, alta e corpulenta, que carregava a força de sua ancestralidade nos ombros largos e no andar decidido. Um lenço colorido, uma explosão de laranja, vinho e verde, envolvia sua cabeça como uma coroa. Ela usava um longo vestido que mesclava as mesmas cores, uma bandeira de alegria contra a penumbra simples da nossa sala. Ela se debruçava sobre minha irmã, Cláudia, de 10 anos, trançando seus cabelos com uma paciência infinita. Cláudia, bem mais clara que eu, com os olhos verdes que havia puxado da família do meu pai, estava absorta em sua boneca de pano, um trapo envelhecido e amado que ela não largava por nada neste mundo. Vestida de branco, parecia uma pequena dama de uma época distante. Ao me ver, seu rosto iluminou-se em um sorriso que era pura luz, mostrando animadamente o vestidinho branco. Aquele sorriso, mesmo na minha pressa adolescente, conseguiu aquecer um cantinho do meu peito, um alívio momentâneo da ansiedade que me consumia. Um gesto quase imperceptível da minha mãe, um leve inclinar de cabeça que significava "vai logo, menino", me fez entrar finalmente no banheiro. A porta fechou-se com um clique suave, isolando-me. E foi ali, diante do espelho embaçado pelo vapor do banho anterior, que eu me encarei. O rosto que me devolvia o olhar era o de um quase-homem, ainda marcado pela suavidade da infância, mas com a sombra do que estava por vir nos olhos. O que eu via? Um artista? Um amigo? Um namorado? Ainda não sabia. Só sabia que aquele rosto estava prestes a ser descoberto em um novo lugar, longe de tudo que conhecia. Ah, sim, meu nome é Cláudio, Cláudio J. Minha mãe, em um surto de praticidade poética, decidiu batizar a mim e minha irmã com nomes quase iguais. Cláudio e Cláudia, dizia ela com um sorriso maroto. É econômico e tem estilo. E quando queria nos chamar, sua voz potente e cheia de vida ecoava pela casa e pelo quintal. Cláudios, venham aqui! Uma frase simples, engraçada, que anos depois ainda me traz um aperto no coração e um sorriso besta. Algumas coisas não precisam de grandiosidade para se tornarem eternas. Elas simplesmente se gravam na alma, tornam-se a trilha sonora da nossa história. Naquele momento, eu não sabia, mas estava enchendo minha caixinha de memória. Saí do banheiro envolto numa nuvem de vapor e no cheiro do sabonete de erva doce. A sala, agora, era um campo minado de memórias embaladas. Nossas malas, testemunhas mudas da partida iminente, estavam espalhadas pelo cômodo, zíperes meio abertos como bocas boquiabertas, engolindo pedaços da nossa vida. A sala não era grande. Um sofá de 3 lugares, desgastado pelo uso, mais confortável como um abraço de velho amigo. Uma mesa de centro quadrada, marcada por cicatrizes de copos e livros. E a TV preto e branco, de pequeno porte, onde eu me perdia em seriados de ficção científica, viajando para galáxias distantes, enquanto o mundo real, intenso e doloroso, acontecia lá fora. Estávamos indo embora, deixando para trás Cachoeira de Itapemirim, a cidade que me viu crescer, para voltar ao Rio de Janeiro, o meu nascimento, um lugar que eu mal conseguia me lembrar, uma mancha borrada de calor e confusão. Mas ali, no bairro Bai Minas, eu tinha vivido. E como? Roubava fruta do quintal dos vizinhos, mesmo tendo as mesmas árvores no nosso próprio quintal. Porque você sabe, aquele velho ditado é uma verdade universal. A fruta do vizinho é sempre mais gostosa. Nunca foi sobre a fome, sempre foi sobre o desejo, sobre a aventura de alcançar o que estava logo ali, mas do outro lado do muro. Eu e meus amigos inesquecíveis, uma irmandade forjada em terrenos baldios e sonhos compartilhados, estávamos sempre aprontando. Corríamos, pulávamos, explorávamos o mundo como se fôssemos seus primeiros descobridores. E quando a noite caía, trazendo consigo um manto de estrelas e o canto dos grilos, nos reuníamos num descampado perto da minha casa. Ali, sentados na terra fria, contávamos histórias de fantasmas,
Histórias que nos faziam arrepiar e rir ao mesmo tempo, nossos corpos se aproximando instintivamente no escuro. E depois, a caminhada para casa, no meio daquela escuridão profunda, era uma aventura por si só. Nossa, nem o vento passava por ali naquelas horas. Cada sombra era um perigo, cada ruído uma assombração. E nós éramos heróis, enfrentando todos os medos juntos. E então veio a minha noite de despedida. Foi uma barra. Foi como arrancar um pedaço de mim e deixá-lo para trás. Foi difícil dizer a todos que eu ia embora. Alguns reclamaram, magoados por eu ter avisado somente em cima da hora. Na verdade, avisei com uma semana de antecedência, porque eu nunca fui bom com despedidas. Eu sabia, com uma certeza que doía no peito, que essa seria a mais dolorosa de todas. Sara. O nome ecoa na minha mente como uma melodia familiar, uma canção triste e linda ao mesmo tempo. Minha namorada. Na nossa última noite juntos, ela me abraçou de uma forma que nunca mais vou esquecer. Não era um abraço de despedida, era um abraço de permanência, um gesto que tentava, em vão, congelar o tempo, soldar nossos corpos para que nada nos separasse. Ela me disse tantas coisas lindas, palavras que carrego comigo até hoje, como pequenos tesouros guardados a 7 chaves na tal caixinha. Chorou, suas lágrimas quentes umedecendo meu ombro, e demonstrou uma esperança no futuro que naquele momento de despedida eu quase não conseguia enxergar, tão turvos estavam meus próprios olhos. E olha que por um instante fugaz naquele dia, eu quase me rebelei contra a minha família. Quase disse não, quase escolhi ficar. A paixão era um fogo tão forte que queimava toda a lógica. Mas no fim, o dever, o amor pela minha família, falou mais alto. Outro pedaço de mim ficou para trás naquele dia. Sabe, eu conheci a Sara no colégio Polivalente, no bairro Coronel Borges. Foi quando eu tinha 14 anos e o mundo ainda era um lugar previsível, seguro, entediante. Nossa, ela era linda. E digo isso não como um clichê, mas como um fato simples e avassalador, como a lei da gravidade. Era daquelas belezas que não pedem licença, que simplesmente entram em um ambiente e mudam a pressão do ar, o oxigênio disponível. Cabelos loiros ondulados, da cor do mel fresco, que desciam em cascata além de seus ombros, capturando a luz de uma maneira que parecia sobrenatural. Olhos azuis, não um azul qualquer, mas um azul radiante, profundo como o céu de inverno em cachoeira, daqueles que você não se cansa de olhar. Tinha descendência italiana, como vinha a descobrir tempos mais tarde, e aquela herança lhe conferia um traço exótico, uma elegância natural que era impossível de ignorar. Até o uniforme do colégio, uma composição sem graça de uma camisa de botões de manga curta marfim e uma saia verde escura que parava um pouco acima dos joelhos, parecia ganhar vida, tornar-se algo especial só por ela estar usando. O tecido comum se transformava em seda, as cores mortas se revitalizavam. Eu a vi pela primeira vez no pátio central. Ela chegou sentando num dos bancos de cimento, com um sorriso envergonhado nos lábios, mas incrivelmente cativante. Estava acompanhada de 2 amigas, Bea e uma outra garota que eu não reconheci. Ela havia acabado de ser transferida e dava para perceber pelo seu olhar que fitava tudo e a todos com uma curiosidade cautelosa que ainda se sentia um peixe fora d'água. Aquele local, aquele banco específico, era o point de todo o colégio. Havia outras áreas, até maiores e mais arejadas, mas ali, naquele cantinho, era onde a vida acontecia. Era onde todos se reuniam para conversar, para paquerar, para rir, para esperar as aulas começarem. Era o coração social do Polivalente, e ela havia chegado e, sem esforço, tomado posse dele. Eu já estava lá, sentado sozinho, meu bloco de desenho apoiado nas pernas e um lápis 6B na mão. Sempre era o primeiro a chegar. Gostava daqueles minutos de paz antes do turbilhão. E ali continuei, quieto no meu canto, traçando linhas no papel, tentando congelar um pedaço do céu, Mas meus olhos castanhos escuros, teimosos e traiçoeiros, foram obrigados, forçados a acompanhar a Sara desde o momento em que ela surgiu no corredor, naquela manhã de abril. Fiz tudo discretamente, ou pelo menos tentei,
mesmo estando completamente desnorteado por aqueles olhos azuis que pareciam ver direito através da minha aula, desmontando todas as minhas defesas de adolescente cético. Ela havia abalado o mundo daquele mulato de corpo esbelto e cabelos enrolados, que até então se preocupava mais com os traços de um desenho do que com os traços de um rosto. Naquele momento, olhando para ela, eu quase tive certeza de que estava apaixonado. Era uma loucura total, um sentimento que não pedia permissão para existir. Ele simplesmente chegou e se instalou, como um novo morador no apartamento vazio do meu peito. Mas, ao olhar para ela, eu consegui, sem querer, desenhar os detalhes de seu rosto na minha mente. A curva de seu sorriso, a maneira como seu nariz arrebitava levemente, a suave pinta acima de seu lábio superior, coisa que nunca havia feito antes com ninguém. Ela já era minha musa e nem sabia. Então, o que pensar se não na palavra amor? Uma palavra grande demais para um menino de 14 anos, mas que naquele momento parecia a única capaz de descrever o furacão dentro do meu peito. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E foi nesse exato instante, enquanto minha mente viajava por filosofias baratas e sentimentos grandiosos, que meu amigo Amaury chegou. Como sempre, todo desajeitado, suas pernas pareciam ter vontade própria, uma conspiração contra a sua coordenação. Ele tropeçou no próprio pé e derrubou sua pilha de livros diretamente sobre mim, enterrando-me em uma avalanche de papel e capas de plástico, um terremoto que me trouxe de volta à realidade. Alguns riram prontamente, um riso sem maldade, porque todo mundo no colégio conhecia a fama de desastrado do Amaury. Ele era branco, da minha altura, magro como um poste, de cabelos longos castanhos que batiam em seus ombros. Usava óculos redondos, de aro fino, bem ao estilo John Lennon, que ele constantemente empurrava para cima do nariz com o dedo indicador. E apesar de toda a sua falta de coordenação motora, Amaury era, sem sombra de dúvidas, o mais inteligente da nossa pequena e barulhenta turma. Sua mente era uma máquina perfeita, presa em um corpo que parecia sabotá-la a todo momento. Já eu era meio termo no colégio. Sabe aquele cara que não é o mega popular, aquele que todo mundo conhece e cumprimenta, mas também não é o nerd clássico trancado na biblioteca? Eu estava no meio. Tinha amigos em várias panelas, dos atletas aos artistas, e gozava de uma certa consideração de todos. Era o cara tranquilo, o desenhista, o que ouvia mais do que falava. O Porto Seguro. Droga, Cláudio, Dona Nádia vai nos matar, gemeu Amaury, se ajoelhando para recolher os livros do chão com a urgência de quem tenta apagar um incêndio. Esqueci o trabalho de geografia em casa, aquele sobre as bacias hidrográficas. Ela vai me pendurar pelo dedão. Tudo bem, louco, respondi, ajudando-o a juntar os cadernos espalhados, um sorriso involuntário no rosto. A crise do Amaury era um problema concreto, palpável, diferente do turbilhão abstrato que Sara havia causado. A gente fala com ela, a gente se explica e entregamos amanhã. Ela não é um monstro. Será? Sabe como ela é? Ele me olhou, seus olhos ampliados pelos óculos de John Lennon transmitindo um puro desespero adolescente. A certeza de que o fim do mundo era iminente e tinha o rosto da Dona Nádia. Claro que sim, Amaury, pode ter certeza, disse, tentando passar uma confiança que nem eu mesmo sentia completamente. Eu estava tentando me convencer tanto quanto a ele. Você não confia em mim? Fiz uma cara meio duvidosa, um sorriso torto, e ele finalmente respondeu com um sorriso pequeno e aliviado, a tempestade passando. Bati em seu ombro, um gesto de camaradagem, e antes que ele pudesse se aprofundar em seu catálogo de preocupações, o sinal estridente da escola bateu, cortando o ar e anunciando o fim daquele precioso intervalo. Chegava a hora de estudar, de focar em fórmulas e datas históricas, algo que, naquele dia, parecia incrivelmente difícil, quase impossível. Como focar no Teorema de Pitágoras quando o próprio universo havia acabado de se reorganizar em torno de uma garota de cabelos de mel e olhos de céu de inverno? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be?